Espera, não vou ficar no sentado. Quer já? Não sei se é uma cadeira. Com você, que eu fico aqui. Antes da ordem do dia, eu queria que deixassem entrar, se instalassem. Eu gostaria de dar mais para aqui do povo. Está no som. Não está ninguém. Obrigada aí, por geral. Pode, sim. Muito boa tarde. Em nome de Sua Excelência, o Sr. Ministro da Cultura do Governo da República Portuguesa, Dr. João Soares, declaro aberta a cerimónia de inauguração da Exposição Internacional Lusitânia Romana, Origem de dois povos, Lusitânia Romana, Origen de dos Pueblos. Uma iniciativa cultural integrada no programa Mostra Espanha 2015 e desenvolvida pela Ação Cultural Espanhola. Tem a palavra o Sr. Diretor do Museu Nacional de Etnologia e um dos comissários científicos da exposição, o Dr. António Carvalho. Excelentíssimos senhores Ministro da Cultura do Governo Portuguesa, Dr. João Soares, Diretor-Geral das Belas Artes e Bens Culturais, Arquivos e Bibliotecas, Dr. Miguel Ángel Tercio, em representação de Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura de Espanha, Secretária-Geral da Cultura da Junta da Extremadura, Miriam Garcia Cabeças, Embaixadores em Portugal, Espanha, Itália, Luxemburgo, Inglaterra, França, Egito, Estados Unidos, Excelências, deputadas à Assembleia da República e eleitos principais presidentes, Diretora-Geral do Património Cultural de Portugal, arquiteta Paula Silva e diretores, Diretor-Geral do Património Cultural da Junta da Extremadura, Dom Francisco Berto Urbano, respectiva equipa, Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Professor Dr. Paulo Farmal Alberto, e mais professores da Universidade de Lisboa e de outras faculdades presentes, Sr. Presidente da Secretaria de Seguros, Dr. Fernando Nogueira, Centro Institucional da Direção-Geral do Património Cultural e sua equipa, Sr. Presidente da Eminência Nacional Casa da Moeda, Professor Dr. Rui Carlos, Parceiro Mundial da Direção-Geral do Património Cultural Português e Diretor da Unidade de Comunicações do Urbano Pinheira e equipa, Srs. Comissários Científicos e membros das Comissões de Honra e Executiva desta exposição, entidades portuguesas e prestadoras de bens culturais de Portugal e de Espanha, com referência para os Srs. Presidentes e Vice-Presidentes e Vereadores das Câmaras de Vila Nova de Gaia, Vila Franca de Xira, Alter do Chão, Aconche, Sra. Diretora-Regional do Alentejo e Diretores de Câmaras Nacionais, Regionais e Municipais, Sr. Presidente da Fundação Milênio BCP, Dr. Fernando Nogueira, entidade de sede deste Museu Nacional, Diretores do Departamento de Museus e Diretores de Museus, Palácios e Monumentos de Portugal e Espanha aqui presentes, e também o Dr. Diretor deste Museu, Presidente do Luís Barroso, Presidente da Comissão da Marinha, Presidente Augusto Ezequiel, e o Diretor da Marinha, Comandante Sérgio Madeira, Srs. Presidentes do
organismos, Museu Nacional de Arte Romana, Museu Nacional de Arqueologia, mais ou menos presentes, Casa de Carlos Colegas, Museu Nacional de Arqueologia e Museu de Arte Romana, as duas direções gerais do Património Cultural. Caros convidados e queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Museu Nacional de Arqueologia. Gostaria de iniciar esta intervenção contando-vos três pequenas histórias aglutinadas numa mesma narrativa, plasmada na exposição que organizamos. A história do território nos confins do Ocidente Peninsular, isto para quem observava da Roma Mediterrânea. A história da fundação de uma cidade onde antes nada existia, Augusta Emérita, para se construir uma capital provincial, e a criação de uma circunscrição jurídico-administrativa, a Lusitânia, que curiosamente recebe o nome de um dos povos, precisamente os lusitanos, que as regiões romanas tinham pertence e submetido. A província romana da Lusitânia é uma entidade administrativa criada há mais de 2000 anos, sensivelmente entre 16 e 13 anos de Cristo, e é talvez uma das menos conhecidas pela historiografia, apesar de ser uma das mais interessantes pela sua localização geográfica do Império Romano, como finis terraras, pela diversidade de povos que a habitavam, os recursos endógenos existentes, bem como pelo significado político da sua criação. Teve como capital a colónia de Augusta Emérita, cidade a mandar fundar Exílio em 25 a.C., pelo próprio Imperador Augusto, que incumbiu o seu genro Marcos Agripa de criar e ali distribuir terra aos veteranos do Nosso Império de duas regiões, essencialmente legionários itálicos, que integravam os contingentes militares envolvidos nas guerras de pacificação do Noroeste da Península Ibérica, realizadas nos anos 20 do século I a.C., contra os povos das Península. Instalada num ponto estratégico de Guadiana, a capital desta província é articulada à circulação entre outra província, a Guerra, a atual Andaluzia, as terras do Noroeste Peninsular e as do eixo meridional em direção à costa atlântica e ao seu principal porto, ao Lisito. Augusta Emérita, ao contrário das outras capitais da história romana, não tinha uma saída direta para o mar, e daí principalmente ao Lisito, atual Lisboa, mas também a restante rede de importantes cidades implantadas junto aos rios Pés e Sá, Scala e Santarém, Salácia, Cássio do Sal, Setóbrio, Setúbal e também Troia, constituísse um complexo de portas de entrada e saída para o grande mar oceano. Com a atlanticização que o Império partiu do governo do Imperador Cláudio, em face da necessidade de apoio aos contingentes militares envolvidos na conquista da Britânia e da comunicação com a Germânia Inferior, a posição de Finisterra da Lusitânia altera-se, sendo a partir de então um espaço de articulação na rota marítima entre o Mediterrâneo e as paragens setentrionais. A Lusitânia tornava-se essencial na criação de um verdadeiro Atlântico Nostro, que os romanos acrescentaram ao seu Mare Nostrum do Mediterrâneo. Roma trouxe assim consigo e expandiu a sua ideia de Estado e a sua cultura a todo o território peninsular, articulando uma rede de infraestruturas e gerindo um tecido político, administrativo e religioso com a figura da cidade como eixo fundamental. Este feito histórico mudou-se ao longo de 5 séculos e do seu grado patrimonial desfrutou hoje tanto Espanha como Portugal. De forma especial, a província de Lusitânia é um paradigma de uma realidade cultural que une ambos os Estados. Esta província romana ocupava então essencialmente grande parte de Portugal, entre o Douro, o Algarve e a atual Extremadura. Diz a história que este território que os romanos unificaram geográfica, política e administrativamente ficasse repartido por duas nações, Portugal e Espanha. A expressão Lusitânia Romana, origem de dois pueblos, Lusitânia Romana, origem de dois povos, apresentou-se primeiro no Museu Nacional de Arte Romana em Mérida, entre 23 de março e 30 de setembro de 2015, e agora mostra-se este Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa, até 30 de junho de 2016, encerrando o programa cultural Mostra Espanha 2015, promovido pela Ação Cultural Espanhola. Recordo que esta exposição começou a ser planeada para efetivamente se concretizar durante o programa da Mostra Espanha 2013, dedicado ao tema de Extremadura e Cultura, que colocou finalmente a arqueologia em primeiro plano e que teve neste Museu Nacional de Arqueologia especial enfoque, visto que aqui se realizou um programa de conferências com arqueólogos dos dois países. Esta exposição é prova cabal de um novo conceito que, não olhando aos territórios separados pela fronteira política, recupera as fronteiras históricas romanas que, ao longo das últimas décadas, historiadores e arqueólogos da comunidade clássica, espanhóis e portugueses, mas também de muitas outras nacionalidades, têm afincadamente valorizado no seu trabalho, realizando uma investigação que traz a Lusitânia como um todo. Muitos desses investigadores deram importantes contributos para o catálogo disponível ao público que vamos hoje lançar. Esta dinâmica foi estruturada ao longo de décadas, através da colaboração intensa entre instituições de referência, universidades e seus investigadores de diversos países, de forma lusitânia e reforçada decisivamente pelo ciclo das mesas de rondas da Lusitânia Romana, iniciado
iniciado em Talance, Burdeos, em 1988, e desde a sua segunda edição, realizadas alternadamente em cidades espanholas e portuguesas, com um breve regresso à França a Toulouse, teve em Jajará de Borges, como pode estar aqui connosco, por outras questões, um entusiasta dinamizador acompanhado por outros investigadores. Este movimento permitiu cimentar e afirmar a criação de uma historiografia médica lusitana, tem um expoente na série História Lusitana, instituída pelo Museu Nacional de Arte Romana e incansavelmente dinamizada pelo Trinidad Rosales, obviamente, e na cooperação entre os investigadores de ambos os países, processo do qual esta exposição é simultaneamente toda chegada, mas também a partir de novos projetos. Reunimos nesta exposição 210 bens culturais ligados à empresa tecnológica, histórica e artística, 181 de Portugal e 129 de Espanha, pertencentes a museus e instituições culturais, 14 instituições de Portugal e 5 de Espanha, de diferentes tipologias e tutelas. No conjunto apresentamos peças de museus nacionais, regionais, municipais e outras instituições, bens fundamentais do seu acervo, muitos deles integrados nas instituições permanentes das entidades investigadoras e que dificilmente se voltarão a reunir. Estes bens circularam em segurança entre os dois países, acompanhados concomitantemente em território espanhol pela Guarda Nacional e em Portugal pela Polícia Judiciária, forças policiais que o apoio quer aqui reconhecer publicamente. Com esta exposição, este Museu Nacional cumpre também a sua função de museu de referência e de apoio a outros museus grupados da rede portuguesa de museus, orientado à valorização dos acervos em Portugal e para a internacionalização do património cultural português. Numa museografia muito apelativa, da autoria da arquiteta Manuela Fernandes, com a colaboração da arquiteta Leonor Pereira, estes bens culturais são distribuídos por 9 diferentes grupos, ilustrando mais de 1000 anos de história. A exposição termina com imagens do legado romano do território português, da estrutura espanhola, decisivamente com um tipo para uma visita. O visitante encontrará muitas formas de aceder aos conteúdos desta exposição, muitos deles em português, inglês e castelhano, presencialmente temos indispensáveis textos de parede, tabelas com legendas, traduções de textos e inscrições, QFs, constituições virtuais de peças e espaços, disponíveis em modulos digitais, bem como uma experiência piloto neste Museu de Audioguias em várias línguas estacionadas por infravermelhos. Projeto desenvolvido pela empresa Podcast Technology de Braga, em parceria estabelecida com o nosso grupo de amigos, a partir de conteúdos produzidos pela nossa equipa. De Mérida, já temos um catálogo em espanhol. Agora, um catálogo em português que faz 400 páginas e uma folha de sala em espanhol complementam a oferta aqui em Lisboa. Para atrair e transformar potenciais interessados em reais visitantes, o site específico da exposição foi criado para servir de repositório e garantir a sua continuidade em Lisboa e no futuro. A exposição está ainda presente em todas as outras plataformas comunicacionais atualmente à nossa disposição. Esta mostra é o resultado da determinação da competência científica e do poder executivo do consórcio que tomou seu cargo em respectiva organização. O Museu Nacional de Arte Romana, o Museu Nacional de Antropologia e a Junta da Extremadura, por colaboração científica da Faculdade da Universidade de Lisboa, suportados pela Direção-Geral do Património Cultural do Ministério da Cultura de Portugal e por distintas direções-gerais do Ministério da Educação, Cultura e Desporto de Espanha e também, claro, pela Junta da Extremadura, além de outras instituições de cultura e turismo em ambos os países. Todos os bens culturais expostos são segurados pela Lusitânia Seguros, uma sede profissional da Direção-Geral do Património Cultural Português, a quem, naturalmente, muito agradecemos. Esta exposição é acompanhada por um catálogo com textos investigadores de 5 países, simultaneamente uma síntese da atualização da investigação realizada nas últimas décadas, publicada no âmbito da parceria editorial consistente do Museu Nacional Casa Romana. Uma excelente oportunidade para mostrar o legado romano na Lusitânia, com o fim de suscitar e ampliar o interesse do público e da comunidade científica internacional pelo tema. A terminar, permitam algumas referências especiais. Há uns 2 outros comissários científicos, José Maria Alvarez Martínez e Carlos Fabião, queridos amigos, companheiros desta caminhada e a todos os investigadores que nos ajudaram, como uma pequena equipa de técnicos dos 2 museus nacionais, de Lisboa e de Mérida, e de outros colaboradores pertencentes a muitas instituições que se juntaram a nós para cumprir este objetivo. Os seus nomes são indicados na ficha técnica da exposição e no catálogo. Bem-ajam por tudo. Aos funcionários da nossa Direção-Geral do Património Cultural, que responderam a este desafio, contribuindo de muitas formas para uma exposição que também ajudaram a concretizar. Sem muitos deles, nos apresentamos não teria sido possível. À maneira portuguesa, nos ter cedido esta tua boca para que possamos acolher o mesmo espaço tantos convidados e realizar esta cerimónia como vídeo e seguirá com a indispensável dignidade. A oficina de museus ajudou-nos a materializar com rapidez e eficácia essa decisão. Bem-aja também.
Todas as empresas que transportam bens culturais entre ambos os países em interagem com a arte. A produção da empresa Oliveira de Engenharia e Construções Sampaio, mas apoiada na museografia, de concepção e produção gráfica, FBA e Metrametros, materializada ao nosso projeto. A todos, muito obrigado. Uma exposição que contenta a política geográfica e uma diversificada gama de produtos deste economia. Eu gostaria de agradecer publicamente ao conjunto de entidades que, de alguma maneira, já estavam ligadas a esta exposição no Instituto Internacional e a este museu, e aceitaram juntar-se a nós mais uma vez para, nesta inauguração, ao final da visita, voltarmos a esta torre para participarmos em alegre convívio, provando os produtos com marcas nacionais cuja produção são responsáveis. Permitam-me, então, uns agradecimentos. O convívio que se vai seguir neste espaço foi proporcionado pela Central de Cerveja, pelo que agradeço o apoio fundamental e insubstituível do Dr. Nuno Magalhães, amigo deste Museu Nacional do Património Cultural Português, bem assessorado pelo Pedro Paula Portugal, e sempre à Casa de Referência de Belém, nos textos de Belém, a pessoa do Dr. Miguel de Garinha, mas também às câmaras municipais de Alter de Chão, da Frente de Xia, Casa Pai Nova de Freixo de Mão e à delegação da Extremadura de Lisboa, que nos apresenta os seus preciosos néctares vinícolas das regiões que representam o país. Bem como o conforto inglês, na pessoa da Dra. Susana Santos, está sempre disponível para nos ajudar, como é de esperar, ao nosso grupo de amigos, na pessoa do seu presidente, o professor Luís Araújo, sempre pronto a complementar todos os dois. Sem todos os que acabo de nomear e muitos outros, por falta de tempo, invencivelmente, não me refiro em detalhe, mas que certo desculparão, o que apresentamos hoje não seria todo possível. Congregamos o trabalho de muita gente para que as muitas histórias que nesta mostra vamos contar sejam agora desfrutadas por todos vós, fazendo deste museu e desta exposição um lugar obrigatório na vida cultural nacional e peninsular neste primeiro semestre de 2016. Conto convosco para nos ajudarem a completar este objetivo. Obrigado. De Patrimonio, excelentísimas y dignísimas autoridades civiles y militares. El día 23 de marzo, con motivo de la inauguración de esta exposición en el Museo Nacional de Arte Romano, expresé sin ambaje que me embargaba la emoción, porque habíamos conseguido llevar a término un proyecto acariciado hacía mucho tiempo. Hoy me embarga esa misma emoción y además en el lugar donde comenzamos la andadura, larga andadura, 20 años de esta exposición Lusitania Romana, origen de dos pueblos, de la mano de mi amiga y compañera Adilia Montillo de Alarcao y con la generosidad de Luis Raposo, que nos abrió las puertas del museo. Y era ni más ni menos que mostrar a toda la comunidad científica y también al público en general los avances que un grupo de arqueólogos españoles y portugueses en unión de otros especialistas de otras especialidades, Canadá, Italia, Francia, Alemania, habíamos llegado tras numerosos años de estudio. Un proyecto de estudio de Lusitania Romana que se vio potenciado con la creación del grupo Lusitania en el Museo Nacional de Arte Romano y que dio paso a múltiples investigaciones para conocer mejor lo que fue esta provincia que, si no desconocida, no era precisamente la mejor conocida de toda la geografía peninsular en época romana. Fueron muchas las actividades que llevamos a cabo, esas redondas ya se han referido aquí, tuvimos también ciclos, congresos, y todo ello también, hay que decirlo, comenzó en el año 69, nosotros potenciamos con la creación del Grupo Lusitania, con aquel encuentro, recordado encuentro, del Congreso Nacional de Arqueología que dirigieron dos grandes hombres, como fueron don Fernando de Almeida y don Antonio García Bellido. Ellos abrieron de par en par las fronteras de nuestras naciones para llevar a cabo un proyecto común de una provincia que, como digo, es conocida, pero que había, por supuesto, que conocer mejor en todas sus particularidades, cómo poco a poco se fue convirtiendo en una provincia romana y se integró en la civilización romana, que, como bien saben, no era otra cosa que una civilización de ciudades unidas por firmes calzadas. Esta exposición, por tanto, es un jalón más de esa andadura y es el punto de partida de otras investigaciones y proyectos que debemos llevar a cabo. Tengo que agradecer muy sinceramente
la ayuda que en su día nos prestó la Consejería de Cultura del Gobierno de Extremadura y ahora la potenciación por parte de la Secretaria General de la Junta de Extremadura de que esta exposición siga su andadura y con éxito. En el Museo de Mérida fueron 121.000 las personas que visitaron la muestra. Quiero agradecer también, no me toca hablar más, la colaboración efectiva y generosa de los equipos del Museo Nacional de Arte Romano y del Museo Nacional de Arqueología y una buena cantidad de especialistas que formaron parte del Comité Científico de la muestra y realizaron un magnífico catálogo que ahora, en la inauguración de esta exposición, lo tendremos en lengua portuguesa. Señores, muchísimas gracias por todo y esperamos que la provincia romana de Lusitania, situada en la periferia, en el confín occidental de las tierras del Imperio, en ese Finisterrarum, sea cada vez mejor conocida, porque indudablemente todavía hay mucho que decir sobre Lusitania. Muito obrigado. Tenho a palavra para o Sr. Professor Dr. Carlos Fabião, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e também comissário da exposição, por favor. Excelentíssimo Sr. Ministro da Cultura da República Portuguesa, Excelentíssimo Diretor-Geral da Belas Artes, Excelentíssima Representante da Junta de Extremadura, Excelentíssima Diretora-Geral de Cultura, a todas as autoridades presentes, as saudações, minhas senhoras e meus senhores. A exposição Lusitania Romana, origem de dois povos, Origen de los Pueblos, constitui um evento extraordinário. Pela primeira vez, apresenta-se ao público a Lusitania Romana na sua integridade, rompendo com uma longuíssima tradição de séculos. A província romana de Lusitânia, a mais ocidental de todas as províncias do Império, estende-se desde o Atlântico português às terras interiores de Medellín e Ávila, repartida, pois, entre Espanha e Portugal. Desde o século XVI que os humanistas e eruditos portugueses, com André de Rezende como referência, utilizaram a palavra Lusitânia para designar o Reino de Portugal, por oposição ao mais generalista conceito de Hispânia, que englobava toda a Península Ibérica e que era, pois, um conceito perigoso politicamente à época e que era o termo preferido dos humanistas espanhóis. Usado pelos humanistas portugueses, naturalmente, a utilização do latim como língua franca de comunicação entre eruditos propiciou a cristalização desta denominação. A tradição frutificou e de Alcobaça saiu uma monarquia lusitana que mais não foi que o primeiro extenso ensaio de uma história de Portugal, e Dom João V, no Alvará de 1721, estabeleceu a primeira proteção genérica para o que chamaríamos hoje património histórico-arqueológico, correspondendo então à solicitação da Real Academia da História Portuguesa, afirma no dito Alvará que faz em defesa da reputação e glória da antiga Lusitânia, cujo domínio e soberania foi Deus servido dar. Ou seja, rei de Portugal era sinónimo de monarca da antiga Lusitânia. A consumada divisão política condicionou fortemente a evolução dos estudos. Por exemplo, José Leite Vasconcelos, fundador deste museu, na sua obra de referência Religiões da Lusitânia, ocupava-se na realidade, como indica o subtítulo da obra, da parte que principalmente se refere a Portugal. Enquanto que em Espanha se estudava, sobretudo, a Lusitânia Oriental. De cada lado da fronteira, escassa importância se dava, de facto, ao que se passava no país vizinho. E assim, continuámos desavindos com uma fronteira política que não só dificultava a comunicação, mas criava uma verdadeira zona de sombra, quer do lado português, quer do lado espanhol, para onde ninguém olhava e que ninguém investigava, consumando assim uma separação entre essas duas Lusitânias,
a marítima, sinónimo de Portugal, a continental, em terras de Espanha. Os espanhóis, privados de usar o próprio nome Lusitânia, estabelecida que estava a sinonímia com Portugal, os lusitanos orientais, privados da sua antiga capital, Augusta Emérita, Mérida, que ficava do outro lado da fronteira. A rivalidade e competição constituíram a norma. O processo de escavação, conservação e valorização do património arqueológico emeritense começou em 1910. Do lado português, praticamente, exceção feita a alguns ensaios anteriores, foi a partir dos anos 30 do século XX que se deu o grande arranque da intervenção em Conímbriga, com a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, a proclamar, e cito, iniciou trabalhos definitivos, sem mais hesitações ou retrocessos, em uma das mais civilizadas cidades da Lusitânia romanizada, émula da orgulhosa Mérida e o mais importante agregado social de todo o território hoje português, compreendido entre o Douro e o Tejo. Na década de 60, do século XX também, na inauguração do Museu Monográfico de Conímbriga, o Ministro da Educação afirmou ser Conímbriga uma das mais importantes estações arqueológicas do mundo. Nem mais. Para lá do desajustado encómio, haverá a reter o facto de se tratar da émula da orgulhosa Mérida. Assim, se combatia o sentimento de orfandade por não estar a capital provincial em solo português e pela exibição da mais importante estação arqueológica do mundo que afrontava a orgulhosa Mérida. Naturalmente, a boa relação pessoal, já aqui sublinhada, entre os estudiosos dos dois lados da fronteira foi sempre uma constante, desde os tempos desses grandes nomes de António Garcia Velhido, referência maior da arqueologia espanhola, e Fernando de Almeida, antigo diretor deste museu também, que privaram e desenvolviam boa colaboração. Por outro lado, como também já foi sublinhado, hispanistas de outras latitudes, como Jean-Gérard Borges, Patrick Leroux ou Jonathan Edmondson, tiveram a virtude de, sendo estrangeiros a ambos países, terem sabido olhar sempre a Lusitânia romana, sem a fronteira política posterior. Contudo, o contexto político e institucional não era propriamente favorável aos intercâmbios. De Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, dizia-se aqui em Portugal. Com a consolidação da democracia em ambos os países ibéricos, com a adesão à Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, e com a criação do espaço Schengen, as condições mudaram, a atitude também. Não só as fronteiras físicas se esbateram, como surgiram novas vias de cooperação e intercâmbio transfronteiriço. A partir dos mencionados hispanistas e do Museu Nacional de Arte Romano, surgiram importantes iniciativas como as mesas redondas internacionais sobre a Lusitânia Romana e uma coleção de referência como a Studia Lusitana, entre outras iniciativas, definindo claramente o novo objeto de trabalho, a antiga província romana, sem a fronteira histórica a dividir. O que agora se apresenta, e queria sublinhá-lo vivamente, não é uma exposição portuguesa que incorpora peças espanholas. Como em Mérida, não se fez uma exposição espanhola com peças portuguesas. Foi um projeto conjunto, idealizado, desenhado e projetado em comum entre Espanha e Portugal desde a primeira hora. E o facto de existir quase paridade entre as peças procedentes de instituições espanholas e portuguesas não constituiu nenhum pacto ou cedência à correção política. O acervo foi escolhido em função do discurso expositivo que se desenhou, independentemente da origem ou local de depósito de cada peça. E este foi o resultado final. O que se pretendeu foi recuperar, valorizar e apresentar uma história comum de mais de 6 séculos e uma herança cultural profundamente inscrita nas paisagens há mais de 20. A presente exposição, Lusitânia Romana, origem de dois povos, Origen de dos Pueblos, constitui-se simultaneamente como corolário do processo, pretendendo também constituir ponto de partida para outras iniciativas.
é verdadeiramente de uma refundação da antiga província romana, transformada em objeto de estudo, para que não mais faça sentido falar de uma Lusitânia na parte que principalmente se refere a Portugal, ou de uma Lusitânia oriental, mas tão somente da província romana da Lusitânia, origem e matriz de dois povos atuais, nossa herança comum. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Diretora-Geral do Património Cultural, a arquiteta Paula Silva. Diretor-Geral das Artes, Bens Culturais da Biblioteca de Espanha, Dom Miguel Ranga Filho, a representação do Secretário de Estado da Cultura de Espanha, Secretária-Geral da Cultura dos Junta de Extremadura, Doutora Miriam Garcia Cabeças, em representação do Presidente da Junta de Extremadura, autoridades civis e militares presentes, estimados, convidados e amigos. A Direção-Geral do Património Cultural, através do Museu Nacional de Arqueologia, associou-se e entendeu apoiar a exposição internacional Lusitânia Romana, Origem de Dois Povos, Origem de Dois Povos. Uma parceria com a Direção de Belas Artes, Bens Culturais, Arquivos e Biblioteca do Ministério da Educação, Cultura e Desporto de Espanha, através do seu Museu Nacional de Arte Romana de Mérida e contando, para tal, com o indispensável apoio da Junta de Extremadura. Depois da apresentação no Museu Nacional de Arte Romana em Mérida, no ano passado, onde teve um assinalável sucesso, esta exposição está a partir de hoje entre nós, aqui no Museu Nacional de Arqueologia, até ao final do mês de junho. Convém salientar que, reforçando a parceria então criada, esta apresentação em Lisboa fez parte do programa da Direção-Geral de Política e Indústrias Culturais e do Livro, do mesmo Ministério, no programa do ciclo Mostra Espanha 2015, da responsabilidade da ação cultural espanhola, o que importa hoje e também aqui recordar, teve início no Museu Nacional de Arte Antiga em setembro passado, com a apresentação do quadro A Sagrada Família, com Santa Ana, do pintor Algretti. O projeto expositivo, Lusitânia Romana, Origem de Dois Povos, envolveu igualmente a participação de 19 instituições, nomeadamente museus nacionais, regionais e municipais dos dois países, através da cedência de bens culturais que guardam, conservam e expõem. Como claramente e muito bem nos apresentaram nas suas intervenções anteriores os comissários, a intenção desta exposição é dar a conhecer a Lusitânia Romana, uma entidade territorial, património identitário comum a dois países, criada há mais de 2000 anos e talvez uma das menos conhecidas do Ocidente também. Esta exposição permite que, a partir de agora, essa imagem fique profundamente alterada. Esta exposição cumpre especialmente bem e mostra claramente à comunidade uma síntese do que são algumas das competências da Direção-Geral do Património Cultural que tenho a honra de dirigir, pois congrega as valências de valorização e divulgação dos acervos do património cultural português, dando ênfase às coleções de referência do Museu Nacional Centenário, revelando, chamando a atenção para o legado romano no território da Lusitânia, hoje partilhado entre Portugal e Espanha, e proporciona também um programa educativo e de extensão cultural para aproximar a comunidade do seu património arqueológico e dos vários museus nela envolvidos, e o consórcio que se constituiu para realizar esta exposição convidou-nos a juntar-nos. Enquanto entidade organizadora da presente exposição, o Museu Nacional de Arqueologia foi e é o interlocutor nacional junto de mais de 3 entidades investigadoras portuguesas que depositaram total confiança neste projeto, o que muito nos honrou a todos e que aqui se agradece hoje publicamente mais uma vez. Gostaria muito de realçar que este é um projeto muito importante de internacionalização do património cultural português que deve merecer, além do nosso aplauso, o apoio de todos para prosseguirmos com este objetivo. Aos comissários científicos da exposição, António Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia, Dom José Maria Alvarez Martins,
Minas, diretor do Museu Nacional de Arte Romana de Negra, e Carlos Gabriel, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, agradeço o paciente e competente trabalho realizado, bem como aos elementos de toda a equipa transnacional que entenderam associar a este projeto e a toda a equipa do Museu Nacional de Arqueologia que colaborou na preparação desta exposição. O catálogo que agora se edita, com a insubstituível parceria da Imprensa Nacional Casa da Moeda, no quadro do protocolo celebrado em 2013 com a nossa Direção-Geral, instituição cujo apoio eu reconheço e à qual muito agradeço, reúne um contributo de quase 2 centenas de investigadores de 5 países. Estou certa que o público saberá acolher esta obra e se tornará, como outros catálogos de exposições de museus, um livro de referência de consulta obrigatória para todos que queiram ter conhecimentos atualizados sobre este tema, de modo perfeito para futuras edições. Um agradecimento muito especial tem que ser dirigido ao Lusitânia Seguros, mecenas institucional da Direção-Geral do Património Cultural e que está sempre associada aos grandes projetos culturais que desenvolvemos. A Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa temos uma indispensável colaboração científica e encabeça um vasto grupo de instituições públicas e privadas dos 2 países que connosco se associaram para executar este projeto. Conjunto de bens arqueológicos da Extremadura que integra esta exposição. Em complemento com alguns dos museus portugueses, nunca se apresentaram juntos para nós numa única mostra. Do que tenho a firme convicção que esta exposição, com recurso a uma cenografia muito interessante, merecerá a atenção do público nacional, assim como do muito público estrangeiro que nos visita. Aproveito para referir os dados dos visitantes divulgados por nós na semana passada e referentes a 2015. Esses dados evidenciam a importância cada vez maior que os visitantes nacionais e estrangeiros dão ao património. Pela primeira vez é ultrapassado o número de 4 milhões de visitantes no património afeta à Direção-Geral, monumentos, palácios, museus e aumentaram 500 mil pessoas relativamente a 2014. E se esta exposição não ficar apenas por Mérida e Lisboa, havendo abertura e disponibilidade para se apresentar noutras cidades, posso afirmar que a Direção-Geral do Património Cultural tudo fará para garantir que esta linha de cooperação na realização de projetos conjuntos com entidades de Espanha, com vista também à internacionalização do nosso património, se manterá e aprofundará. Por último, peço-vos que nos ajudem nesta tarefa de divulgação e promoção desta exposição e uma valiosa equipa de técnicos de Portugal e Espanha fez de forma empenhada e dedicada e preparou para todos nós. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. A representação do Presidente da Junta da Extremadura, Dom Guilherme Fernández Lara, tem a palavra a Senhora Secretária-Geral da Cultura da Junta da Extremadura, Doutora Miriam García Cabeza. Señor Ministro de Cultura de la República de Portugal, señor Director General de Bellas Artes del Gobierno de España, señor Embajador, señor Director del Museo Nacional de Arqueología en Lisboa, señor Director del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida, representantes de la Universidad de Lisboa y de Extremadura, del Ayuntamiento de Mérida, resto de cámaras municipales, museos e instituciones participantes, amigos y amigas, buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero placer compartir esta tarde con vosotros en este espacio de arte, de historia y conocimiento, con motivo de la inauguración de una exposición que, venida de la colonia meritense de Mérida, recala ahora en Olisipo, Lisboa, como parte del programa de actos de la Mostra España. Cada uno de nosotros estamos hoy aquí representando a nuestra región, al país al que pertenecemos, a nuestra localidad o comarca. Pero muestras arqueológicas como la que hoy inauguramos nos llevan a recordar que no hace mucho tiempo nuestras fronteras eran otras. El oeste peninsular, al sur del Duero, evolucionaba de una manera compasada y común, dentro de una frontera que englobaba gran parte del actual Portugal y Extremadura, y que contaba con unas características propias. Hoy en día, los límites administrativos quedan marcados por leyes y estatutos,
pero el propio desarrollo económico, cultural y humano ha hecho que las fronteras locales, regionales y nacionales se superen para dar paso a un espacio global. Ya no son válidos los planteamientos de antaño. Actualmente, la cooperación entre territorios y el trabajo comunitario por conseguir unos mismos objetivos ha vuelto a articular espacios y personas. En este caso, es la historia y el patrimonio lo que nos une de nuevo a Extremadura y Portugal, a los territorios de la Lusitania. Son nuestros vestigios, los lazos materiales que muestran nuestra historia conjunta, lo que han conseguido que unas 121.000 personas que han visitado esta exposición sobre la Lusitania en Mérida comprobaran la riqueza de nuestros territorios hermanos y sobre todo lo que nos une a los dos países ibéricos. Una excelente muestra inédita bien documentada y con piezas por primera vez juntas en un mismo espacio y que además de sorprender desde el punto de vista histórico y patrimonial hace ver que la raya no es más que una línea sobre el mapa, que es posible borrar con el esfuerzo por mostrar una cultura común. Y es uno de los intereses de la Junta de Extremadura, que tiende la mano a Portugal con un nuevo impulso a un plan específico que promueve el aprovechamiento conjunto de los recursos de ambos territorios y las sinergias que genera nuestra ciudadanía y los sectores productivos de ambos espacios. Dentro de este plan Portugal son importantes apartados la sanidad, las infraestructuras, el sector turístico y empresarial, pero la base de todo ello es el interés por profundizar e investigar nuestro pasado, por recuperar, proteger y difundir el patrimonio, las tradiciones, por conocer lo que éramos y cómo éramos a lo largo de la historia. Es necesario estudiar y conservar aquello que nos legaron nuestros antepasados, exponente del devenir histórico que conforma los pueblos, que los dota de memoria e identidad y que muestra las interconexiones que entre unas zonas y otras siempre han existido. Todo ello nos hace más receptivos a las culturas, a los diferentes pensamientos con los que hoy convivimos y abre nuestra mente a la evolución de los pueblos. Miramos desde Extremadura a Portugal con la ilusión de aunar esfuerzos y tender puentes para el progreso y crecimiento social y económico de ambos territorios. Y este 2016 se abre de la mejor manera posible, con la exposición arqueológica conjunta que inauguramos y que sin duda augura un periodo de conexiones culturales de las que Extremadura, España y Portugal nos beneficiaremos y ofreceremos a toda la ciudadanía global. No quiero terminar sin agradecer el interés e ilusión en este proyecto del director del Museo Nacional de Arqueología, Antonio Carballo, así como el trabajo y el empeño del director del Museo Nacional de Arte Romano, José María Álvarez. Gracias también a los trabajadores y miembros de las entidades participantes en la exposición, pues sin su esfuerzo hoy no podríamos disfrutar de tan noble muestra. Solo me queda invitar a todos nuestros hermanos portugueses a visitar tan interesante exposición y reiterar el empeño del Gobierno Autonómico extremeño por traspasar fronteras y sumar nuestros intereses y esfuerzos con Portugal en la búsqueda de un presente y un futuro mejor. Muchas gracias. Muito obrigado. A representação do Secretário de Estado da Cultura de Espanha, Dom José Maria Lassade Ruiz, tem a palavra o Sr. Diretor-Geral de Belas Artes, Bens Culturais, Arquivos e Bibliotecas, Dom Miguel Ángel Recio Crespo. Embajador de España, directores, comisarios, autoridades, embajadores, amigos de España y amigos de Portugal. El mosaico de pueblos que poblaban básicamente los territorios comprendidos entre el Tajo, el Guadiana y el mar, hoy separados entre España y Portugal, siempre fueron un quebradero de cabeza para la política de conquista de Roma. Estaba empeñada en utilizar su tierra como base y plaza fuerte en su intento de penetración hacia el norte y sus ricos yacimientos auríferos.
Sangrientos episodios bélicos, bien reseñados en las fuentes romanas, con victorias de uno y otro bando, jalonaron la conquista de este territorio, entonces parte de la Hispania ulterior. A la postre fue denominado Lusitania, quizás como homenaje póstumo a uno de los pueblos que opuso mayor resistencia en detrimento de otros grandes protagonistas como fueron los hunos. Augusto, afianzado en el poder después de eliminar a todos sus competidores, decidió reservar el territorio para su administración personal y realizó una enorme reorganización del territorio. Esta reorganización se intentó unir con ella los accidentes geográficos que separaban mediante todo un ambicioso programa de obras públicas, entre los que resultan paradigmáticos los puentes de Arconeta, de Mérida o de Alcántara, y las calzadas que consiguieron unir de manera ejemplar el norte y el sur mediante la Vía de la Plata, los territorios de la meseta y, por supuesto, la salida al Atlántico, Lisboa, Oporto, etc., y gracias a ello el comercio marítimo. Después de devenires históricos, el territorio que había permanecido unido durante más de 700 años quedó dividido entre dos naciones. Muchas veces ellas, tristemente, han vivido en espaldas, partidas por una raya a veces más psicológica que real. Hoy en día, que asumimos como irrenunciable el espíritu de la Unión Europea y la Europa sin fronteras, pensamos que es un momento ideal para las iniciativas transfronterizas, como la que nos ocupa, en la que a través de una cuidada selección de piezas, más de 200, procedentes de los principales asentamientos de la antigua Lusitania y de estudios de investigadores de ambos lados de Arraya, tratamos de profundizar en la historia común de estos dos pueblos, políticamente separados por la historia, pero con un gran origen común. Lo que supuso el impacto de los colonizadores entre las poblaciones indígenas, cómo se concibió la nueva reorganización del territorio, cuáles eran sus recursos naturales y cómo se explotaron, qué sociedad nació de la fusión entre conquistadores y conquistados, cuáles fueron sus creencias y sus manifestaciones artísticas y culturales, y en definitiva, cuál fue su legado y si éste pervive a pesar de la frontera territorial impuesta durante muchos siglos, son asuntos bien tratados en esta exposición. El resultado de este esfuerzo implica a 15 instituciones museísticas de los dos países, capitaneados por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el Museo Nacional de Arqueología, ha sido decididamente apoyado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante un convenio de colaboración que también han suscrito la Consejería de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, entre todos conseguimos así ampliar, junto con el gobierno portugués, lo que es el deseo de esta actividad, conocedora de los orígenes, pero también animosa para trabajar en el futuro, en esta idea que va más allá de nuestras fronteras, pueda ser una realidad. Esperamos que la exposición, que aquí va a comenzar, tenga mucho éxito del público y lo tenga también después en la prolongación en la que ya estamos trabajando en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional. Por lo tanto, mi agradecimiento a todos los patrocinadores, organizadores, instituciones y personas que han colaborado para que esta exposición sea una realidad. Mi deseo de mucho éxito, confío en que nos veamos no solo aquí en Lisboa, sino también pronto en Madrid. Muchas gracias. Muito obrigado. Em encerrar esta sessão, tem a palavra a Sua Excelência, o Sr. Ministro da Cultura do Governo da República Portuguesa, o Dr. João Soares. Senhora Diretora-Geral do Património Cultural, Senhor Diretor do Museu Nacional da Arqueologia, nossos ilustres anfitriões, Senhora Secretária-Geral, Diretora-Geral, ilustres professores e académicos aqui presentes, Senhores Embaixadores, Senhora Deputada e minha querida amiga Maria da Luz Rosinha, Senhores Ex-Ministros, Dr. Professor Nuno Grato e Dr. Pedro Roseta, Senhor Ex-Secretário de Estado da Cultura e meu querido amigo,
Dr. Elísio Mavial e as senhoras e meus senhores embaixadores e senhores diplomatas internacionais. As minhas primeiras palavras são para, em meu nome, que sou o primeiro responsável, mas também em nome do Sr. Diretor do Museu Nacional da Arqueologia e da Sra. Diretora-Geral do Património Cultural, pedir-vos desculpa pelas condições logísticas em que estão a assistir a esta sessão de abertura desta exposição tão importante. E esta sessão de abertura que é tão interessante. Estávamos, a Sra. Diretora-Geral e eu envergonhados por estarmos ali sentados e ver-vos aqui em pé a ouvirem com tanta atenção. Portanto, eu felicito aqueles que foram capazes de resistir e peço-vos desculpa por estas condições logísticas, tenho a certeza que não se vão repetir e que são, em primeira responsabilidade, da minha parte enquanto Ministro da Cultura. E, portanto, feitas estas desculpas, eu queria dizer-vos quanto nos sentimos felizes por acolher esta exposição tão importante neste local tão simbólico da cidade de Lisboa, capital de Portugal. Lusitânia Romana, uma província na origem de dois países. Quão importante é esta lição de história fundada na investigação arqueológica e quão deslumbrante foi ouvir, para mim pelo menos, aquilo que nos disse o Sr. Professor Carlos Faria sobre os encontros e os desencontros de uma história comum fundada na origem desta província da Lusitânia Romana. É curioso verificar como, ao fim de tantos anos, somos capazes de construir aquilo que pode ser um símbolo para a Europa em que vivemos. Alguém, ou alguns oradores falaram desta Europa que queremos sem fronteiras, mas onde, infelizmente, alguns têm vindo a erigir fronteiras que vão contra o sentido daquilo que se sentia que era o caminho da história nos anos mais recentes. E quão importante pode ser esta lição que nos dão os estudos históricos e arqueológicos feitos a partir da Lusitânia Romana contra a tradição do politicamente correto, quer em Portugal, quer em Espanha. E nesta lógica, nem sequer nos permitia falar da Lusitânia Romana para além das fronteiras de Portugal. Eu tenho orgulho na minha nacionalidade, na minha condição de português, não me passa pela cabeça que pudesse ser outra coisa, senão português, mas tenho a convicção fundada naquilo que é uma vida já de 66 anos, de que de Espanha vem muitas vezes bons ventos e bons casamentos. Está aí a Pilar Saramago, que é uma das mais ilustres, ou está aí se tiver resistido em pé, é uma das mais ilustres provas de que de Espanha podem vir bons ventos e bons casamentos. E é isso que nós queremos que venha para esta Península Ibérica que habitamos em conjunto. E onde os franceses já fizeram algumas incursões que ajudaram também, em alguma medida, a fazer a nossa história comum para além dos Pirineus. Eu queria dizer-vos que acho que esta exposição, para além da sua importância, para além do seu deslumbrante catálogo e do percurso que vai fazer em Espanha, é nesse plano, uma grande e importante lição de uma enorme atualidade, tendo em conta o que está a passar em Espanha. Nós não queremos exportar os nossos modelos, nem as nossas soluções, muito menos numa perspectiva política da atualidade, mas eu acho que esta posição é também, desse ponto de vista, uma grande lição que deve ser entendida com clareza numa perspectiva da atualidade e de construção do futuro de uma Europa que queremos cada vez mais unida, numa lógica de solidariedade, como foi aquela que deu origem a seguir à Segunda Grande Guerra em 1945. Queria dizer-vos que fui autarca da cidade de Lisboa aqui há uns anos, quase na pré-história, quase nos tempos da Lusitânia Romana. E uma das últimas obras que fiz, das poucas que fiz na cidade de Lisboa, foi a construção, mesmo a última, antes das eleições que perdi, foram as últimas, depois de 12 anos de trabalho na cidade de Lisboa, foi a construção do Museu do Teatro Romano, por trás do Aljube e junto ao Teatro Romano de Lisboa. E tenho muito orgulho nessa obra em que se afirmavam princípios que têm a ver justamente com esta posição. E deixo aqui a invocação de alguém que teve um papel muito importante, o Elísio Mavial está ali, que acompanhou essa obra. Na altura penso que já como Secretário de Estado da Cultura, não tenho a certeza, foi a obra
do meu querido amigo, hoje muito doente, Luís Pascoal, marido da senhora diretora do Museu Nacional dos Corpos Científicos. Portanto, deixo também o testemunho que foi essa prova de respeito pela nossa história arqueológica ao nível das responsabilidades municipais. Espero que esta exposição seja seguida por muitas pessoas e seja compreendida como um contributo para a construção de uma Península Ibérica cada vez mais unida no quadro de uma Europa solidária e capaz de enfrentar nessa perspectiva de solidariedade os desafios. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Seguidamente, iremos realizar a visita à exposição conduzida pelos comissários e, no final, regressaremos a este espaço para um convívio proporcionado por um conjunto de parceiros, mecenas e amigos deste Museu Nacional de Arqueologia. Em nome de Sua Excelência, o Sr. Ministro da Cultura, Dr. João Soares, está encerrada a sessão. A todos, muito obrigado pela atenção. Obrigado.